E hoje eu vou falar com vocês de um padrão muito bom, que eu gosto muito. Só que é confuso para mim falar desse padrão em si. Por quê? Porque é um padrão que a Ana Paula sempre olhou como padrão de reversão. Eu sempre estudei e vi esse padrão como padrão de reversão. Só que, quando a gente lê os livros de análise técnica, as explicações técnicas do padrão, eles falam que é um padrão de continuidade. Então, quando eu vejo essa figura, eu vou explicar para vocês, eu vou continuar vendo como um padrão de reversão, mas não importa isso. Importa que quando desenhar essa figura, se vocês conseguirem ler o contexto, é uma figura muito forte, que dá um potencial algo e que dá, assim, uma projeção geralmente muito boa, porque a gente projeta uma lateralidade. Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Essa figura é o cup and handle, tá? É uma xícara com alça. Por isso eu deixei essa xícarazinha aqui para vocês. É essa figura gráfica. Quando o mercado, se a gente pensar esse padrão como um padrão de continuação, é quando o mercado ele faz uma perna e ele faz um fundo arredondado, só que ele não consegue romper de primeira o topo, a resistência. Ele não consegue romper. Então, ele faz uma vez, ele não renova a máxima e ele volta, respira para ele ter força de romper essa resistência, tá? A região. Quando que a gente busca? Eu vou mostrar muitos exemplos para vocês, tá? Quando que a gente busca um rompimento? Sempre quando tem um rompimento de máximos. Quando que a gente coloca um stop nessa operação? Sempre debaixo dos fundos. Quando que a gente projeta essa operação? A gente pega toda essa extremidade, duplica ela para cima. Mas o difícil é o quê? É a gente identificar no início do movimento a operação acontecendo. Por isso eu tenho que mostrar muitos exemplos para vocês. Essa figura é sempre que o mercado ele vem em tendência e a gente vai buscar sempre confluências. Quando o mercado faz uma correção, um padrão, um fundo arredondado, por exemplo, em um nível de retração de Fibo, que seja 50%, 61, ele faz a perna 1 e na correção de Fibonacci aqui embaixo, na retração, ele vai arredondando. Ele vai mostrando que ele está acumulando força para ir testar máximo, tá? Isso mostra para gente, principalmente se a primeira perna for uma perna boa, com convicção, com volume, isso mostra que nada mais é do que uma correção saudável, tá? Como que a gente projeta essa figura? A gente pega toda a lateralidade, todo o padrão oval e projeta para cima, tá bom? Então, olhem só. Quando o mercado fez a perna 1 e ele começa a fazer correções saudáveis do preço, respeitando os níveis de retração de Fibo, tá bom? Quando o mercado rompe, a gente projeta toda essa parte aqui de cima. Isso pode ser tanto o padrão normal, como o padrão também invertido, tá? Cup and handle invertido. Nada mais é do que tá continuando a perna 1. Foi uma correção saudável, tá? E às vezes a pessoa, ó, desiste. Muita gente entra antecipado aqui, falando assim: olha, ele fez um fundo duplo. Por isso que a gente não pode olhar só um fundo duplo, a gente tem que olhar todo o quadro, todo o contexto, tá? Então, fiquem sempre atentos a esse tipo de figura. Olha só, o que é a confluência do mercado, né? Quando essas figuras que a gente consegue visualizar, por exemplo, de continuação, observem que o mercado está subindo, subindo, subindo. Quando ele faz um fundo arredondado, numa região de média, numa média de 200, por exemplo, é a mesma coisa. Quando ele faz um topo, um fundo duplo numa média de 200, respeita a média, respeita a tendência. Se a gente puxar níveis de retração dessa perna até essa perna aqui, a gente vai perceber que ele fez uma retração aqui, ó, até 50% da perna 1 aqui. Então, ele arredondou nesse nível de retração. E ele fez uma xícarazinha. O interessante é que essa xícarazinha, para ela confirmar o padrão, é ideal, tá?
que a correção, a alça da xícara não passe de do 30% aqui de correção, de 1/3 de correção. Pode corrigir no máximo até 50%, senão distorce o padrão, tá bom? Então, prestem atenção. Por que eu, Ana Paula, sempre olho como um padrão de reversão? Porque quando eu vejo o fundo arredondado, na minha cabeça, eu já penso em uma bola aqui, tá vendo? Eu já penso em duplicar essa lua para cima. E vira assim, ó, uma bola. Quando eu vejo que o mercado quer romper, sempre que ele faz topo e fundo arredondado, já chama atenção. Por quê, gente? O mercado nunca reverte de uma vez. O mercado nunca reverte de uma vez. Ele está subindo, subindo, subindo. Na hora que você percebe que ele está lá, engatinhando, engasgando, perdeu a força, barras com muito pavio, começou a falhar máximo, topo e fundo, aí que a gente pensa numa correção mais profunda ou uma reversão. Enquanto ele não demonstrar de fato cansaço, a gente não pode sair de um trade de tendência.